Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui para vocês. Galera, Fibonacci mais FVG mais preço, funciona? É dinheiro no bolso? Lógico que é dinheiro no bolso, pessoal. Só FVG já é dinheiro, só Fibonacci é dinheiro. Quando você utiliza os dois e você utiliza o preço junto, aí pode ter certeza que o dinheiro no bolso vem com mais força ainda. Então, olha só, deixa eu apagar aqui. Preciso deixar isso aqui? Não, essa foto aqui vocês já viram aí, né? Na capinha do vídeo. Então, olha só, vamos à explicação. Sem delongas, de forma muito simples. Eu vou ensinar para vocês hoje aqui uma forma de vocês utilizarem. Lembra a paradinha do FVG? Ele é muito versátil. Existem muitas formas de você utilizar essas questões aí de lacunas de valor justo. Eu vou mostrar para vocês aqui em dois exemplos, tá? 3 exemplos que eu pego aqui, vocês já vão entender. Então vai ser um vídeo curto, bem curto, tá ok? Então vai ficar bem fácil. Eu estou aqui no dólar, tempo gráfico pode ser 3 minutos, pode ser 5 minutos, tá? Pode ser o tempo gráfico que vocês quiserem utilizar, pessoal. Basta vocês saberem que naquele tempo gráfico que você estiver utilizando, você vai ter que encontrar naquelas regiões a lacuna de valor justo. Vai ter que encontrar um FVG. Então, de toda sorte, quando eu vejo uma projeção dessa, aonde que num minuto eu encontro uma lacuna de valor justo abaixo dos 50%? Preste atenção. Isso aqui é tudo um passo a passo que, no mínimo, você tem que ter compreensão dos topos e fundos. É uma coisa que eu já venho trazendo para vocês há algum tempo, de como que você segue uma tendência secundária, a terciária vai se formando, a tendência primária vai se formando. Então, sempre que você tem um mercado, um zigue-zague assim, turma, ó, presta bem atenção, hein? Se você é novo no canal, peço que se inscreva. Aqui já tem conteúdo suficiente para você virar a chave. Se você tiver interesse, tá, em participar de uma mentoria, temos aí uma mentoria aberta, entre em contato comigo. Tivemos aí uma semana aí, pessoal, esses últimos 3 dias passados aí, ó, nós tivemos a imersão. Agradeço a todos aqueles que participaram da imersão. Como eu falei para vocês, ia ser passado dentro de um link, dentro do grupo do WhatsApp, e a imersão ia ser feita através de uma sala Zoom, não ia ser feita aqui pelo YouTube, ok? Então, eu agradeço a todos que participaram lá. E os que não participaram, se no futuro tiver uma imersão, serão todos muito bem-vindos. Lembrando que a mentoria está aí, aberta. Agora, olha só, pessoal. O topo e fundo no mercado, ele é tudo para gente que segue o preço. Então, se nós temos um topo e um fundo em ascensão, olha só, muito simples, né? Nós temos um topo e um fundo em ascensão. Quando que isso muda? Quando o fundo romper. Só que o mercado ele é formado por várias tendências. Então eu sei que essa daqui, ó, é a primeira das tendências. A primeira, na verdade, das tendências é o próprio candle. Quando um candle sofre um gatilho de venda, por exemplo, a mínima dele é rompida, significa que o próprio candle já sofreu uma variação na sua mínima, ok? Aí ele forma uma estrutura. Quando essa estrutura é rompida, já é uma primeira estrutura rompida ali. Existem as estruturas macro, que são os movimentos maiores do mercado, que formam outras estruturas maiores, né? Como eu já expliquei para vocês aqui no canal. Então, por exemplo aqui, eu vou pegar o mini dólar aqui sexta-feira, só para vocês entenderem qual que é o X da questão. A gente observa que o mercado rompeu um fundo. Não é natural que ele volte aqui, ó, e retraia no 50% de uma fibra? Então, eu tenho Fibonacci para todo canto, não tem? Ó, mas eu estou percebendo que o mercado está em um momento de descenso. Opa, não rompeu fundo. Rompeu topo, não conseguiu mais romper fundo. Agora ele começou a fazer o que aqui? Topos e fundos mais altos. Ok? Então, quanto menor for a retração, muitas vezes o mercado não vai ter um FVG. O que ele vai ter vai ser uma região. Então, por exemplo, você observa que o mercado está caindo. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui. Ó. Você observou que o mercado rompeu um fundo. Então, ele pode criar uma retração, certo? No 3 minutos, o mercado já pegou no ponto de retração e já veio no seu fundo. Então, se você for olhar neste ponto de aqui, ó, rompeu o fundo, onde que você tem um FVG, um FVA aqui que o mercado te dê uma orientação para esse mercado retrair? Eu tenho aqui em cima um FVG. E aqui embaixo eu tenho o FVA. Então eu tenho dentro dessa região a possibilidade de uma venda. Só que quando o mercado está numa tendência terciária, ele só bate e já volta muitas vezes. Então, por exemplo, aqui, ó, acima dos 50%, aonde que eu tenho um FVG? Nessa região. Certo? Então vocês aqui do canal já sabem o que é lacuna de valor justo. Se você não sabe, tem vídeos aí, pessoal. Esses 4, 5 últimos vídeos aí eu tenho abordado muito sobre a questão de FVG, que é uma lacuna de valor justo. Então aqui você vai utilizar os dois pensamentos, acima dos 50% de uma Fibonacci, no caso de fazer uma venda, e a lacuna de valor justo. E como que entra o preço na história? O preço entra na história através dos seus gatilhos. Só que quando for um movimento muito curto como esse, ele já dá o gatilho, e você vai falar assim, vou vender. Você pode até pensar em vender, turma, só que você já está no fundo. O seu fundo de alvo era esse, lembra? O mercado rompe um topo. Qual que é o alvo dessa compra? Esse próprio topo aqui.
Então esse gatilho aqui ó, já enxugou até o alvo, que era o próprio fundo. Então vocês podem dar preferência para quando o mercado fizer um pullback maior, ou um movimento, não assim, né? Ele vai ter um pullback maior porque vai ter um movimento maior. Então, por exemplo, aqui eu vejo ó, o trabalho de Fibo acontecendo, só que eu não tenho lacuna de valor justo. Ele volta no 50, rompe topo, volta aqui assim abaixo na região do fundo. Quando ele rompe esse, ele deixou uma lacuna de valor justo aqui, ó. Então já vamos aproximar aqui para a gente poder ver. Não era certo fazer essa compra até que o mercado de fato rompesse seu topo? Mas galera, tá fazendo topos e fundos mais altos, você não pode pensar no trade? Pode, vai, não é errado não. Então, por exemplo, aqui, ó, ele me deu ponto de retração abaixo dos 50%. Está aqui, ó, uma zona de FVG e tem aqui do imbalance volumétrico. Então você tem uma entrada aqui. Muitas vezes você pode ter uma entrada direto aqui, para quem já está estudando aí a entrada do FVG, já sabe que aqui tem uma entrada no FVG. Estou analisando no 3 minutos, mas isso é para qualquer tempo gráfico, tá bom? O mercado violou o topo de novo, olha só. Só que ele está fazendo umas pernadinhas muito curtinhas. Por exemplo, eu tenho um ponto de FVG aqui, ó, mas ele não está acima dos 50%? Sim. É interessante então? Não. Qual que seria a próxima região interessante que não seja esse cara aqui, ó? Eu digo para vocês, é a zona de proteção do preço, que é o próprio pavio. Aqui no pavio ele pode gerar gatilhos de compra para querer começar a trabalhar para cima novamente. Poderia ser aqui em cima? Poderia, pessoal, mas não é um lugar legal, por quê? Porque eu quero ensinar vocês a buscarem regiões de valor abaixo dos 50% de FIBO, certo? Então, o vídeo é sobre FVG, mas saibam vocês, a gente fala sobre FVG, né? E às vezes alguém pode pensar, por que ele falou pavio? O pavio de um candle, pessoal, é uma zona de proteção e em tempos gráficos menores você vai encontrar várias lacunas de valor justo aqui também. Vários FVGs, tá ok? Então aqui em cima eu tinha um FVG acima dos 50% e aqui embaixo eu tinha uma zona de proteção que em tempos menores são FVGs, certo? Então o mercado segue deste ponto. Olha só, agora sim ele deu uma pernada de respeito aqui, né? Essa pernada de respeito aqui merece uma observação porque eu posso ter uma compra muito boa. O que eu vou fazer? Abaixo dos 50%, eu vou procurar minhas zonas de FVG. Eu tenho uma zona de FVG aqui em cima, ó, mas ele está acima dos 50%. Então, aonde que eu tenho uma outra zona? Essa zona aqui, ó, ela acabou compreendendo uma faixa abaixo dos 50 e um pedacinho acima dos 50. Então, se eu quiser fazer uma realização de um trade, que seja abaixo dos 50, mas eu já sei que eu vou estar numa zona de FVG. De preferência que ele fechasse aqui. Qual zona outra eu tenho aqui para baixo? Nenhum FVG mais, pessoal. Então, o que seria uma zona aqui para baixo? Ou a zona do próprio fundo, que compreende os dois candles aqui, né, o gatilho ou referência, ou a própria região de pavio. Mas aqui em cima já fica uma região de valor, tá? Quando rompe um topo, candles aqui, ó, eles são regiões de valor, os candles do fundo. Então, eu tenho aqui a probabilidade de um trade, se ele começar um pullback, eu tenho uma probabilidade de um trade. Que hora que eu vou comprar? Por exemplo, olha, deu um gatilho real aqui, eu vou comprar. Tá numa zona boa? Não tá, né? Não tá numa zona boa. Então vamos lá, vamos continuar. Opa, agora o preço tocou a região que eu queria. Tocar da região que queria, o que ele está fazendo? Ele está acumulando. Vocês que são aqui do canal já entenderam um pouquinho sobre quando acontece essa acumulação. Perfeito? Acumulou, pessoal, pode estar se formando aqui um order block nesta região. Ele mitigou esse ponto abaixo dos 50% de FIBO. Que sinal é esse aqui que a gente tem? Esse é um sinal de compra. Esse é um gatilho comprador. O mercado deu o primeiro sinal de compra depois de uma acumulação, certo? É uma acumulação porque nenhum candle saiu de dentro desse cara aqui, ó. Todo mundo ficou preso nele. Acumulação, sinal de compra. Como que eu realizo esta compra? Pessoal, você já pode realizar essa compra a partir desse gatilho aí, tá? Como que eu faço? Eu sempre projeto minha Fibonacci, ok? Do jeito que eu ensino vocês no gatilho real. Eu projeto minha Fibo e começo as minhas entradas. Eu dissolvo os meus contratos dos 50% até aqui embaixo. Show? Esta é a região que eu dissolvo meus contratos. Então, eu coloco o contrato aqui, posso colocar contrato aqui no 25% e posso colocar no 0. Normalmente, eu utilizo aqui no 50% e aqui no 0, tá? Eu não utilizo muito esse aqui do 25%, ok? Então, por que eu não utilizo? Porque dentro desse padrão aqui, ó, os 50% já é uma zona premium. Aqui é uma zona extrema. Quando ele entra na zona extrema, muitas vezes ele vem tocar aqui embaixo, tá? Então, normalmente eu utilizo nessas duas regiões, 50% e na zona extrema da extrema mesmo aqui, ó, bem embaixo aqui. Pegado meus contratos,
deixa eu tirar a Fibonacci lá de trás, porque o preço já fez tudo que eu queria, chegou na região, já vi a dimensão, já marquei as zonas. O que eu tenho nessa compra? Eu tenho este ponto aqui em cima por alvo. Se o mercado não romper esse topo, o que ele pode fazer? Tornar cair. Como é que eu sei que ele rompe? Rompendo o candle stop, dando continuidade ao movimento. O que acontece? Ele rompeu topos lá, aqui, rompeu. O que eu posso fazer? Posso vir aqui, né? Pegar minha Fibonacci do início do movimento até lá em cima. Aonde que eu vou vender nessas retrações aí, quando o mercado retrair? Eu vou comprar aqui? Eu vou comprar neste ponto aqui em cima? Quando ele chegar nesse ponto de FVG, eu vou comprar? Não, pessoal, eu vou procurar uma zona o quanto mais para baixo possível, certo? Eu tenho esses candles aqui, ó, que ficaram travados aqui dentro de uma regiãozinha de FVG. Nós tivemos aqui um topo duplo nos candles. Então eu posso aproveitar esta lacuna. Abaixo dessa lacuna eu também tenho, tá? Ele poderia vir aqui embaixo. Abaixo eu tenho outra aqui ainda, ó. Então ele poderia ter vindo na zona extrema, certo? Inclusive ele pode, porque são zonas que não foram mitigadas. Olha só esse preço caindo. O que pode acontecer aqui, ó, na segunda-feira, terça-feira? Pode acontecer compras. Tem que ficar esperto quando o preço estiver caindo aqui nessas regiões. Mas vamos ver aqui no fato e no momento. Nós tínhamos aqui, ó, para ser mitigado, igual aconteceu aqui, ó. Ele mitigou aqui também. Uma zona abaixo dos 50%. Então, chegado aqui, ó, gatilhos de compra estão no nosso favor. No caso aqui, ele acumulou de novo, tá vendo? Ó, uma acumulação. Acumulação. De repente, gatilho. Esse cara aqui não voltou nos 50%. Quando não volta, eu chamo de gatilho em aberto, tá? O mercado ele deixa vários gatilhos em aberto. Tá vendo aqui, ó? Então nós temos um gatilho em aberto porque o preço não voltou nos 50%. Candle inside, 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 inside. Ah, esse aqui não foi gatilho, Luciano? Não, esse aqui é candle inside, ó. A hora que saiu desse grandão aí, ó, desse candle número 121 foi aqui, ó. Então, ficou um gatilho em aberto. O que acontece aí, pessoal? Pessoal, isso aqui fica tipo um order block, tá? Fica um order block aqui, tá? Quando o mercado voltar aqui e der situação compradora para você, você pode comprar, pensar em compra de novo, tá? Sem problema nenhum. Tempo gráfico muito grande é ruim por isso aqui, né, galera? O mercado quando vai, assim, ó, às vezes dá um gatilho lá, vai embora. Enfim. Aí, vamos lá. O mercado rompeu o topo? Não foi um rompimento real, mas ele está violando. Eu quero manter Fibonacci nisso aqui. Mantenho Fibonacci nisso aqui. Certo? Esse aqui vai ser o último exemplo para vocês verem como que é bem simples. Não foi rompimento real, tá? Mas, enfim, o preço está preso nesse prolongamento aqui dessa pernadinha, né? Onde que eu vou procurar? Zonas de FVG abaixo dos 50%. Aqui eu tenho uma. Se ele tocar só aqui em cima e voltar a subir, não é onde eu quero. Eu quero que ele venha preencher essa parte da lacuna que tem aqui embaixo. O que mais que eu tenho aqui? Mais nada, pessoal. Tudo aqui foi mitigado aqui para baixo, certo? E tem a zona do fundo. Então eu tenho o próprio candle, que é uma zona, e tem esse próprio FVGzinho aqui, ó, que ficou. Maravilha. O preço chega aqui dentro, me dá um gatilho de compra. Qual a obrigação desse gatilho de compra? Romper tudo aqui para trás, tá? Ele tem a obrigação de romper esses topos, romper esses topos. Se ele travar em algum desses topos aí, porque o mercado não vai continuar subindo, certo? Então, ó, deu essa retração, deu a primeira compra. E aí que eu falei para vocês agora, se o mercado não romper topos, ele pode voltar e buscar uma região mais embaixo, certo? Tinha um gatilho aqui aberto, tinha um 50% para ser mitigado. Foi o que ele veio buscar aqui, ó. Olha lá, rompeu de novo. Projeção. Fibonacci na veia. Pega aqui a Fibo, projeta isso aqui tudo. Era no 50%. Ele não veio no 50%. Ó a região que eu tenho de valor justo aqui, ó, no 50%. Aqui, ó, embaixo. Tem um candle inside, vou marcar esse candle inside também. Vamos. Cadê? Aqui e aqui, ó. Olha a região dos 50% que a gente tem para pensamento de compra aí. Eu vou deixar verdinho esse cara aí, ó. Ele veio aqui dentro, turma? Não, ele não veio. Voltou lá em cima, também não rompeu esse topo. Falso rompimento é o candle stop. O que eu posso fazer? Ele começar a retrair, eu continuo com essa zona aqui, ó, pensando em compra. Olha só, esse mercado deu o primeiro gatilhão aqui de compra, ó. Aqui, ele já deu um gatilho. Teria pego mão cheia, não teria estopado, porque não deu nem candle stop nisso aqui, ok? E o mercado tem que fazer o quê? Tem que romper topos e tal. Você vai ficar sempre ligado nos topos, que ele tem que romper os topos. Ah, a compra veio um pouco mais embaixo aqui, tranquilo, então ela formou um topo para você. Tem que romper isso aqui, ir embora, entendeu? Senão o mercado pode voltar e buscar alguma outra região. Mas ele adentrou aqui, adentrou, é região de compra? Foi. Só não desenvolveu esse pullback.
Mitigou aqui de novo. Deu gatilho de compra aqui? Não, todo mundo consolidado. O mercado continuou caindo. Mas por que que ele continuou caindo, turma? Porque aqui, se vocês observarem, quando chega nesse ponto aqui, ó, eu já tinha um fundo aqui, tá? Essa compra aqui tem que tomar cuidado, tá? Inclusive, isso aqui já era o candlestop do fundo, não do gatilho, mas do fundo. Então, olha só. Aqui, você já tem que tomar cuidado, que o mercado está violando o fundo. Quando ele volta aqui e não rompe mais topos, esse mercado volta e rompe esse fundo de fato. Aqui ele já está trabalhando vendido, tá? Por mais que você esteja numa região de valor, às vezes não rompeu um fundo relevante, para você comprar isso aí agora, você tem que pensar quando o mercado reverter para você. Ele só reverte quando rompe um topo, ok? Aqui ele rompeu um topo, ó. Aqui nós tivemos compra, certo? Tivemos compra, só que o mercado depois não rompe topo novamente. E assim o mercado anda. Então, espero que vocês tenham conseguido entender isso daí, nesses exemplos que eu passei. Procurem o FVG sempre abaixo da zona de 50% de uma pernada. E você pode ter certeza que o sucesso é garantido, tá? Olha, deu uma pernada de... Por exemplo, aqui, ó. Deu uma pernada de baixa aqui, ó. Tranquilo. Ó, topo. Rompeu o fundo aqui, ó, de secundária. Rompeu. Aonde que eu tenho uma zona de valor justo? Olha, eu tenho aqui lacuna de valor justo. Eu tenho aqui lacuna de valor justo. E aqui em cima... Eu tenho também. Aqui eu tenho um order block. Qual que é o melhor ponto para você pensar numa venda nesse movimento que rompeu esse fundo? É nesse order block. Mas poderia acontecer venda em qualquer região dessa? Poderia. Como que você faz para vender? Quando chegar lá, o mercado vai ter que reverter para você. Ele está fazendo topos e fundos em ascendência? Ok. Aqui, ó, ele tentou reverter, mas voltou, não deu o gatilho que eu quero. Rompeu o topo novamente. Esquece. Chegou aqui em cima. Rompeu o fundo novamente, voltou, não rompeu o topo, só violou, deu gatilho aqui, ó, maravilha. Então, esse pullback finalizou aqui nesse dia aqui de 14 de maio. Ok? Tamo junto, forte abraço. Quem tiver interesse na mentoria, ainda dá tempo, é só me procurar. Tamo junto, forte abraço. É isso aí, pessoal.